Na quinta-feira, na cidade de Morros, Maranhão, aconteceu o 4º ciclo de capacitação do selo Unicef com temas da capacitação social, onde, em um belíssimo cenário, estiveram presentes representantes de 10 municípios, incluindo 5 membros de Timbiras, que participaram dos 2 dias de treinamentos, onde, no Maranhão, 150 municípios se inscreveram em 2009 no selo Unicef. Destes, 104 realizaram, em 2010, o primeiro Fórum Comunitário produzindo planos municipais de ação do selo. A ideia é a gente avançar na participação social, né? Ou seja, todo mundo tem o direito de participar das decisões, das discussões que afetam as suas vidas. Mas muitas vezes a gente não tem esse espaço garantido para a criança, para o adolescente, para as famílias participarem, principalmente na hora de discutir as políticas públicas da infância, da adolescência. E é isso que a gente quer promover com esses temas, né? São 3 temas bastante atuais, que têm a ver com o dia a dia dos municípios, com a vida das crianças, que é o tema do esporte e cidadania. A gente vai sediar a Copa do Mundo, vai sediar as Olimpíadas, então é uma boa hora da gente discutir como é que esse direito ao esporte está garantido no dia a dia dos nossos municípios, né? A gente tem o tema da cultura, comunicação e arte para a igualdade étnico-racial. A questão étnico-racial está presente no Maranhão muito forte, né? Se a gente for pensar na situação das crianças indígenas, das crianças negras, das crianças quilombolas. Então vamos valorizar a cultura, olhar para o nosso município e ver o que a gente tem da raiz africana, da raiz indígena, né? E por último, o tema da educação para a convivência com o semiárido. A gente no Maranhão tem pelo menos uns 35 municípios que fazem parte do semiárido, né, que tem uma característica muito específica, e muitas vezes a gente pensa que a solução é vamos abandonar o semiárido, que a seca não tem solução. E na verdade o movimento é diferente. Não, a gente tem que conviver com o semiárido e a gente tem que mudar o que for necessário. E não mudar do semiárido, sair do semiárido. E isso deve ser trabalhado nas escolas, né? As escolas ajudarem os seus alunos a olharem diferente para a cidade onde vivem, né, e participarem das mudanças que são necessárias. Então esses 3 temas que a gente está propondo para os municípios trabalharem até abril de 2012, né, temos um ano aí de trabalho pela frente, e a gente espera que com isso a gente melhore tanto a situação em relação à educação, em relação ao meio ambiente, em relação à cultura, em relação à saúde, e garantindo uma prioridade absoluta para as crianças. Com a conquista do selo Unicef, se valoriza o esforço para alcançar melhores resultados nos municípios. Cada município será comparado com outros de seu próprio estado e que vivem realidades semelhantes, a partir dos subgrupos definidos pelo selo Unicef. O selo Unicef é uma premiação, né, uma premiação internacional, e que vai ajudar o município, na medida que o município, né, se organize, né, e mobilize setores da comunidade para melhorar as condições de vida de crianças e adolescentes, né. O selo é só uma premiação, né, uma premiação, é um reconhecimento do Unicef, né, para esse município que conseguiu ultrapassar, né, barreiras com relação aos indicadores sociais, políticas públicas, né, e melhorar essas políticas e fazer com que essas políticas melhorem a qualidade de vida de crianças e adolescentes. Nesse ciclo nós estamos tratando da participação social, né, e esse tema da participação social envolve 3 outros temas, né, que são de muita prioridade para o selo, porque resgata no município, né, a preocupação com relação à cultura e identidade étnico-racial, a questão do esporte, né, para a cidadania. E também a gente está trabalhando com o último tema, que é a convivência com o semiárido, né? Como é que o município convive, né, com essa questão das mudanças climáticas, como é que ele se organiza com relação às chuvas, é um município que sofre muito com isso, em que medida isso interfere na vida de crianças e adolescentes, né? Então, esses temas, eles são temas geradores, que a gente trabalha dentro do município para que esses municípios, eles multipliquem isso nas escolas, em outras secretarias, em outros ambientes, faça com que o município se movimente e passe a discutir, né, essas temáticas para que
essas temáticas elas sejam presentes na vida dessas pessoas, para que essas pessoas, com esses conhecimentos, elas tenham uma maior prioridade com relação à qualidade de vida de crianças e adolescentes. Dentro disso, a avaliação dos municípios está dividida em 3 eixos. Eixo 1, impacto social. Eixo 2, gestão de políticas públicas. Eixo 3, participação social. Nestes eixos são avaliadas as condições de meninos e meninas nos municípios. Olha, o selo do Unicef, né, tratando da temática da igualdade racial muda, porque nós precisamos trabalhar a superação das desigualdades, e principalmente essas desigualdades que elas começam a acontecer também com a criança e com o adolescente. Então todos nós precisamos estar assim imbuídos da importância de trabalharmos para a superação dessa desigualdade racial. Então nós estamos, o que faz a Secretaria? A Secretaria de Igualdade Racial do Estado do Maranhão, a gente vem trabalhando junto aos municípios, para que os municípios percebam a necessidade da implantação e da implementação da política de igualdade racial. Nós temos já o Ministério, e os municípios precisam ter um setor, um organismo que tratam. E a Secretaria, quando vem participar junto com o Unicef, é para reforçar essa luta contra toda e qualquer desigualdade, e principalmente a desigualdade racial em um estado onde nós somos quase 80% da população, e que às vezes não as desigualdades elas vão passando, que a gente já se acostumou com elas, e parece que é o normal quando não é. São muitas as situações. Com a participação da equipe de Timbiras, o professor Paulo Roberto nos falou da importância da conquista do selo para cada município e como as ações propostas podem mudar a realidade das crianças e das pessoas em geral, pois com o compromisso de todos os órgãos, como o poder público, instituições e a sociedade civil organizada, a vida muda para melhor. Um encontro como esse, né, do selo Unicef, ele repercute na nossa cidade de forma positiva. A gente percebe que Timbiras tem índices muito negativos. E o selo Unicef ele proporciona o quê? A que o município possa trabalhar para desenvolver ações direcionadas à criança e ao adolescente, para que esses índices possam melhorar, tanto na educação quanto na saúde. Então é muito válido, a gente percebe que há uma preocupação do governo municipal em nos trazer aqui para que a gente possa desenvolver essas ações e melhorar esses índices. Essa capacitação que está acontecendo aqui hoje na cidade de Morros, isso já serve para que vocês da educação já possam pensar em algo para que possa melhorar esse índice? Com certeza. Agora mesmo a gente vive a necessidade de que seja implantada na proposta do município, na educação, a educação ambiental, para que esse tema possa ser trabalhado de forma mais específica no nosso município, de forma efetiva, e não só esporadicamente no dia do meio ambiente, mas que seja uma constante. E você, como educador, levaria o que está sendo aprendido aqui para a sala de aula? Com certeza. Na verdade, como professor, a gente já trabalha a questão ambiental, né, dando exemplos, tentando conscientizar os nossos alunos dessa importância. Às vezes, os adolescentes, eles ocupam somente o seu tempo, às vezes com drogas, né? Em Vargem Grande acontece muito, e com a chegada do selo não, a gente está mobilizando. Eu sou participante da equipe do selo em Vargem Grande, e a gente tem uma equipe, nós temos uma equipe em Vargem Grande, e nós estamos fazendo projetos, esporte, blog, e isso está ajudando muito a juventude lá em Vargem Grande. Dentro desses projetos, Jéssica, você poderia destacar algum que mais foi aceito, digamos assim, no meio da juventude e adolescência? A gente ainda está um pouco a desejar, a gente tá com um projeto, mas ainda está só no papel, a gente ainda vai trabalhar. Mas assim, a gente começou na escola. Nós, os adolescentes, os alunos, eles têm a mania de jogar o lixo no chão. Então, juntamente com o corpo docente da escola, a gente começou a fazer uns cestos de lixo, a gente estava reciclando
a gente colocou em cada sala uma caixa feita pelos alunos e assim melhorou muito a questão do lixo na escola. Pois com tudo isso é que o selo Unicef é uma proposta que mobiliza os municípios do semiárido e da Amazônia Legal brasileira para melhorar de maneira concreta a vida de cada criança e adolescente desses municípios, onde todos se juntam, gestores, técnicos, conselheiros, lideranças sociais e muitos outros, que serão provocados e apoiados a avançar na garantia dos direitos de cada menino e menina. Então, a lei determina, né, que a criança e o adolescente tem que ser prioridade absoluta na família, né, para o poder público e também para a sociedade em geral. Quando a gente investe na criança, a gente investe no município como um todo. Né? Se a criança está bem, se o menino e a menina vivem bem, a família está bem, a comunidade se desenvolve, o município cresce. Então, investir na infância é fazer o município se desenvolver. E a gente, para isso, precisa de todo mundo junto. Como você colocou, não é só o gestor que tem que estar comprometido, mas a equipe da saúde, da educação, né, da assistência social, todo mundo trabalhando junto para a mesma criança. Né? E além do poder público, a gente envolveu os legisladores, envolveu o promotor público, a juíza, o juiz, envolver a sociedade civil, os conselhos de direito, os conselhos tutelares e as próprias organizações de adolescentes. É muito importante a gente ter lideranças adolescentes fortes nos nossos municípios. Então, o selo Unicef é uma oportunidade da gente colocar todo mundo junto pela infância. Olha, os municípios já fariam muito se conseguisse implantar a Lei 10.639 e a 11.645, são artigos da LDB, da Lei de Diretrizes e Bases do Ensino, e que elas tratam de quê? Elas tratam de que todas as escolas públicas e privadas, elas deveriam trabalhar a história e a cultura africana, indígena e afro-brasileira. Nos seus conteúdos, não são só atividades, mas elas devem fazer parte da proposta curricular de cada município e do projeto político-pedagógico de cada escola. Então não são ações isoladas, só em maio, só em novembro, por conta do Dia da Consciência Negra. Então, se começa a trabalhar, isso ajuda a criança, o adolescente e o próprio adulto a perceber que todos nós, em um país plurirracial, multicultural, que foi formado pelos indígenas, pelos negros e pelos colonizadores brancos, que são culturas que precisam ser valorizadas. Um não é maior que o outro. Mas o que nós temos visto ao longo desses mais de 500 anos é que uma cultura de um desses povos, que fez parte dessa construção desse país que nós chamamos Brasil, ela acabou sendo colocada acima como melhor. Isso nós precisamos. Então, neste trabalho, junto com o selo, nas atividades, se você começa a trabalhar isso é um passo. Depois, o resgate ou a construção da própria autoestima dessa criança negra, dessa criança indígena, que somos iguais, somos diferentes, mas nós somos iguais. E nós temos particularidades, nós temos a nossa cultura e que precisa ser respeitada. A cultura nossa de povo negro não é inferior à do branco, como a cultura dos povos indígenas não são inferiores, são diferentes. E é isso que faz a beleza e a riqueza de um país como o nosso, que é plurirracial e multicultural.